No capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, dentre muitos assuntos tratados ali, hoje nós vamos nos ater a um pequeno tópico dele, onde Allan Kardec interroga ali as entidades venerandas, nos traz algumas mensagens a respeito da importância da infância para o espírito, o porquê que todos nós, quando aqui reencarnados, necessitamos passar pela fase infantil. Qual é a finalidade disso? Qual é a obrigação dos pais para com aquele espírito reencarnante nesta fase conhecida como infância? Jesus dirige-se a todos nós dizendo-nos: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. O reino dos céus, as moradas de luz, os mundos mais avançados que a terra, as moradas onde o amor e a paz reinam soberanas, só nos serão franqueadas se nos assemelharmos às crianças. Mas o que Jesus quis nos dizer com isso? Será que só as crianças, a elas serão franqueadas os reinos de luz? O que ele quis dizer? O que ele espera de cada um de nós? Jesus, então, ele se referia à pureza de coração. Pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Pureza esta que é natural na infância, nas nossas crianças. Quando observamos as nossas crianças, elas não demonstram uma pureza, uma inocência, uma humildade, simplicidade. Isto é inato de todas elas, mesmo daquelas que se tornarão assassinos, assaltantes, não importa. Naquela fase infantil, elas são puras, são simples, são amorosas. É desta pureza que Jesus falava. Toda criança, então, ela nos oferece a imagem da inocência e da candura, quando ainda não pode o seu espírito manifestar nenhuma tendência perversa. Logicamente que naquela criança, em todas as nossas crianças, encontram-se ali espíritos imortais reencarnados, como todos nós, que tivemos centenas de milhares de reencarnações no passado e que haveremos de ter outras milhares no futuro. São espíritos imortais que eles se encontram e que trazem ao renascer imperfeições morais que necessitam ser trabalhadas. Mas naquela fase conhecida como infância, estas imperfeições estão como que adormecidas, exalando a criança aquele ar de pureza e de inocência que Jesus se referia. Então Jesus quer que os homens atinjam essa pureza. Ele espera que conquistemos isso, como espíritos imortais que somos, que conquistemos a pureza, a humildade de coração, a simplicidade. Para aí sim, depois de conquistadas essas virtudes, as portas das moradas de luz, simbolicamente dito por Jesus, pelo reino dos céus, possam ser franqueadas a todos nós.
Mas se não a conquistarmos a humildade, a pureza, a simplicidade, que as crianças nos dão exemplos diariamente através da sua candura, não nos será permitido. Não nos será franqueado a passagem a essas regiões de paz. Mas, por que a criança, ela não mostra desde o nascimento exatamente como ela é? Com seus defeitos e com suas imperfeições. Por que as suas mazelas do passado, as imperfeições do caráter que ela traz, por que ela encontra-se adormecida nessa fase? Porque ela já não nasce independente, com sua personalidade já completamente senhor de si? Por que isso ocorre? Tudo é sábio nas obras de Deus. E a criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e com a ingenuidade da criança. E de tanto se desdobrar em cuidados, a mãe desenvolve o amor pelo filho. O que não ocorreria se a criança já nascesse independente, com ideias de adulto. Então, tudo é sábio nas obras do Criador. Allan Kardec, na questão 384 do Livro dos Espíritos, ele interroga as entidades venerandas a seguinte questão: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Olha que interessante. Por que ela chora? Porque a primeira manifestação da criança ao nascer, chora. Todas elas. Por que será? Porque ela não ri. Ou fica quieta. Porque chora. Ao nascer, a sua primeira manifestação é o choro. E este choro, as mães sabem, persistem por longos anos. Não acaba só a hora que nasce, não. Mas por que chora? Responde às entidades venerandas: para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados de que ela necessita. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. O que acontece quando ela chora? O que os pais fazem? Será que tem? Será que é a barriguinha? Será que ela está com fome? Será que é cólica? Será que ela está com sede? Nós nos preocupamos, não é isso? E nos preocupando, vamos satisfazer as necessidades daquele espírito que naquele momento não sabe nem falar, só sabe chorar. Agora imagine se ele aqui reencarnasse só sorrindo, não chorasse, não falasse nada, ia morrer de fome, ia morrer todo sujo, ia lá estar lá com a fraldinha suja, não ia te avisar. Então admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. E através desses cuidados, então, porque criança dá trabalho, 24 horas, é full time, todo dia, durante anos. Se está no colo é porque chora, se começa a andar, aí vai bater a cabeça. Tem que estar correndo atrás dela o tempo todo. E através deste sacrifício, desta dedicação, 24 horas por dia, os laços de amor vão se formando entre pais e filhos. E ali, de repente, reencarnado naquele lar, pode encontrar-se como mãe e filho, ou como pai e filho, espíritos que no passado mataram-se uns aos outros, desencarnaram odiando-se, e através da reencarnação
da bênção do esquecimento para poder recomeçar. Espíritos que se machucaram, que se fizeram muito mal, aprendem a se amar. É assim que o Criador transforma o ódio nos corações dos homens em amor, através da reencarnação, passando pela infância, unindo ali no mesmo lar espíritos que necessitam trabalhar o amor entre si, na maioria das vezes. Antes então de reencarnar, quando estamos ali no mundo dos espíritos, vocês assistiram ao Nosso Lar? Lembra naquela parte do filme em que aquela senhora despede-se e ela está indo para o ministério da reencarnação? Ela está se preparando para renascer. E quando nós estamos no mundo dos espíritos, e antes de reencarnarmos novamente, o espírito sofre toda uma preparação ali. Ele vai entrando num processo de perturbação. Ele vai perdendo pouco a pouco a sua consciência, a consciência de si mesmo. E pode assim esquecer o seu passado, de suas outras vidas, podendo então ter um novo recomeço ao reencarnar. Ao nascer então, o espírito vai tomando posse do corpo gradualmente, à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo. É devagar que ele vai se assenhoreando do seu corpo. Conforme os órgãos físicos vão amadurecendo, vão desenvolvendo, o espírito vai tomando posse cada vez mais daquele veículo físico que ele foi concedido pelo Criador para experienciar na vida terrena. Durante então aqueles primeiros anos de vida, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante esse tempo então, ele é mais flexível, é mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, facilitando assim o trabalho dos pais. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades venerandas: qual é a utilidade para o espírito de passar pelo estado da infância? Porque nós necessitamos passar por aqueles anos conhecidos como infância. E as entidades respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Nós passamos pela infância para que os nossos pais possam incutir em nós princípios morais. Eis aí a responsabilidade gigantesca dos pais. Por que é mais fácil alfabetizar uma criança do que um adulto? Por que a criança aprende com mais facilidade um segundo idioma do que um adulto? É porque naquela fase ela está mais flexível ao aprendizado, ela está mais acessível. O Criador, com suas leis sábias, preparou, está tudo preparadinho para que ela pudesse assimilar. E se ela é capaz de assimilar os conhecimentos intelectuais, ela é capaz de ser alfabetizada, de aprender uma nova língua, de aprender a matemática, as matérias básicas da escola. Isto também se dá com os princípios morais. Nesta fase, se darmos às crianças diretrizes à luz do Evangelho do Cristo, nós estamos transformando aquele espírito. Nós estamos lapidando, de repente, aquelas falhas de caráter que ele trazia de outras vidas e que encontra-se em estado latente neste período conhecido como infância. E não obstante essas falhas de caráter estarem
adormecidas, as crianças são livros abertos. Basta que observemos ela. Elas nos mostram onde é que temos que trabalhar nelas, com as suas atitudes. Assim, se temos, por exemplo, um filho, e ele a todo instante reage com violência, batendo nos amiguinhos, envolvendo-se em brigas, reagindo violentamente diante de qualquer motivo, esta criança está implorando para os seus pais, para que ele, ao pai e à mãe, a eduque naquela situação, naquele problema de caráter que ela traz, porque ela traz a violência do passado. Ela está mostrando para os pais, com suas atitudes, como a se dizer: papai, mamãe, é aqui que você tem que trabalhar em mim. Olha, eu trago a violência nas minhas outras existências. E aí é a hora dos pais ensinar: olha, você não pode fazer isso, não se deve bater no seu amiguinho, não pode agir dessa maneira. Corrige, educa, incute princípios morais. Agora imagine se aquele pai, diante dessas atitudes, responde assim para o filho: você está certo, apanhou, tem que bater mesmo, não leve para casa desaforo não. Você está incentivando aquele vício violento, aquela deficiência de caráter daquele espírito de outras existências, você está incentivando. E não vai se surpreender se ao atingir a idade adulta ele bater em você, que é pai e mãe, ou envolver-se em brigas que pode vir a culminar com a sua morte pela violência. Assim também poderemos ter crianças que não trazem o germe da violência, mas ela tem o hábito desde pequenininho de pegar aquilo que não é dela. Ela vai para a casa do amiguinho e vem com um brinquedinho de lá. Ela pega as coisas do tio, da tia, do irmão. Ela traz o vício do roubo, do apoderar-se daquilo que não lhe pertence, de outras existências. Ela está pedindo aos pais: olha onde você tem que trabalhar. Vê, a falha do meu caráter, do meu passado é aqui. É aí que os pais têm que entrar. Por isso a infância, para educarmos e incutirmos princípios morais. Filho, você não pode pegar o que não lhe pertence. Não é certo, não é correto isso. Nós ensinamos, nós orientamos. Outros podem ser extremamente egoístas. Ele quer tudo para ele. Ele não quer dividir o bolo do aniversário, nem o brinquedinho. Ele traz o egoísmo de suas vidas passadas. Nós vamos incentivar isso nele? Você era um adulto egoísta. Não pode, tem que aprender a dividir. Eis a missão dos pais. E todas as crianças são livros abertos. Todas elas são cristalinas. Elas nos mostram com suas atitudes as suas imperfeições de caráter que estão adormecidos. E se nós não trabalharmos nisso, quando elas atingirem a idade adulta, essas imperfeições irão à tona. E aí não tem mais jeito. Aí só a vida que ensina. Só que às vezes é através da dor. É mais difícil. É melhor nos esforçarmos pelo amor, incutir princípios evangélicos em nossos filhos, para que eles cresçam e se tornem adultos melhores. Allan Kardec interroga na questão 385 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: olha, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Allan Kardec pergunta isso devido àquela situação que todos nós já presenciamos. Você tem aquele filhinho seu, lindinho, ele é criancinha, está no seu colo, ele começa a andar, aprende a falar,
vai para a escolinha, aí ele beija a mãe, abraça o pai, ele é carinhoso. Dali a pouco ele chega com seus 12 anos, 13 anos, chega um dia você não conhece mais ele. E muda. Começa a ficar rebelde, começa a responder umas coisas que ele não falava antes. Começa a te questionar, a te enfrentar, o que parece que é um outro espírito. Não é assim que acontece? Cadê aquele menino que era doce, aquela menina tão boa? Hoje ela está completamente rebelde, está difícil você lidar com ela. Será que é o espírito que saiu, foi embora e entrou outro? Porque são atitudes diferentes. Essa transformação que acontece na adolescência. O que ocorre? Allan Kardec interroga. As crianças reencarnam com a imagem da inocência para estimular nos pais os cuidados que elas necessitam. Então são bebezinhos ali, é aquele carinho, aquele beijinho, é uma delícia. Amorosos, né? Os pais, por sua vez, sacrificando-se para cuidar dos filhos, desenvolvem-se os laços de amor. Isso não ocorreria se as crianças já nascessem independentes. Imagina, a criança já nasce falando, andando, tudo. Tudo bem? Estou com fome, dá comida, dá a chave do cara que eu vou passear, tchau. Como é que vai se criar laços de amor assim? Completamente independente. Então elas nascem dependentes, simples, puras, necessitadas de todos os cuidados. E aí os pais se derretem. Às vezes ela chora o dia inteiro. Aquele 2 minutinhos que ela para e dá uma risadinha, pronto. O pai e a mãe ganhou o dia. Ali só. O Criador tem mecanismos fantásticos de nos incentivar para o amor. É impressionante, não é? Mas elas nascem então completamente dependentes. Mas após aqueles 15, 20 anos, quando os filhos não necessitam mais dos cuidados dos pais, o espírito toma posse plenamente do seu corpo físico e surge-lhes o caráter real. Os órgãos físicos foram se desenvolvendo, ele cresceu, atingiu a idade adulta, e aí o seu espírito toma posse plenamente do seu corpo. E o seu caráter se mostra tal qual ele realmente é. Muitas imperfeições estavam adormecidas na infância. Se soubermos educar os nossos filhos, corrigir aquelas imperfeições que elas mostravam através de suas atitudes, eles se tornarão adultos melhores, homens de bem. Se nós não soubermos educar os nossos filhos, pelo contrário, incentivamos a violência, se ele trazia a violência, o egoísmo, se ele trazia o egoísmo, o apoderar-se do que não era dele, se ele trazia esse vício de caráter, o que ocorrerá com ele quando ele atingir a idade adulta? É lógico, não é? É uma coisa lógica. Ele se tornará um adulto egoísta, violento, um assaltante. Depende da bagagem que ele traga das suas vidas passadas. Então vejam a importância desta fase conhecida como infância. Então, se os pais souberam educá-los para o caminho do amor, muitas vezes conseguem formar homens de bem, corrigindo as falhas de caráter dos filhos na infância. Nossa, isso eu não consegui, eu negligenciei, eu não prestei atenção nisso, e agora meu filho está dando um trabalho, está perdido. Não, a vida ensina. Ou é pelo amor ou é pela dor. Mas e se você foi aquele pai que se esforçou e fez tudo, tentou de todas as formas, mas ainda assim o seu filho, por ser o espírito muito endurecido, ele não conseguiu trilhar o caminho do amor. Pelo menos você, pai e mãe, não terá do que sentir remorsos. Você fez a tua parte. Fazer a nossa parte não quer dizer que nós vamos conseguir transformar aquele espírito que o Criador confiou a nós por alguns anos. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque imagine o remorso se nós incentivarmos aqueles vícios e ao crescer ele vai preso ou ele acaba
desencarnando violentamente, ou ele acaba sendo assassinado em um assalto, alguma coisa, porque nós não nos esmeramos para transformar o seu caráter. Devemos ponderar também que muitas vezes nascem em nossos lares crianças cujos espíritos vêm de outras regiões, de outros países e até mesmo de outros mundos. Olha que coisa interessante. Nós podemos estar recebendo como filhos crianças que podem estar, que nas últimas reencarnações dela, ela se deu no Japão, no Oriente, e aí ela reencarna aqui no Brasil, com hábitos e inclinações totalmente diferentes dos nossos, culturas diferentes, povos totalmente diferentes, às vezes de outros mundos, porque há muitas moradas na casa de Deus, todos eles são habitados, e os mundos são solidários uns com os outros. Ela pode vir de outro planeta e reencarna aqui em um mundo completamente diferente do que ela estava habituado. Como haveriam de se adaptar ao nosso meio, senão como Deus o determinou, através da infância, esquecendo-se do passado e podendo recomeçar? Essa é uma das finalidades da infância. Que vem de outro país, às vezes de outro orbe, de outra região, com costumes diversos, reencarna aqui no nosso país, outros costumes, outra cultura, mas ele tem a bênção de esquecer e poder recomeçar. E recomeçando, ele vai aos pouquinhos se adaptando àquela cultura que ele foi chamado a vivenciar, aqueles costumes novos, ele vai aprendendo. E nós também, ao desencarnarmos, olha que interessante, passaremos por uma espécie de infância no mundo dos espíritos também. Lembram dos livros de André Luiz, aquelas câmeras de sono? Viram em nosso lar? André Luiz, ele passou 7 anos nas regiões umbralinas. Quando ele foi levado para a Corona Nosso Lar, o que ele fez lá? Primeiro ele dormiu, mais meses. É um processo de infância, de readaptação à morada dos espíritos, porque nós reencarnamos aqui e esquecemos. Quando retornamos para lá, é tudo novo. Nós vamos nos lembrando aos pouquinhos, não é? E ignoraremos os hábitos, os costumes e as relações desse novo mundo, que seremos chamados a entrar após a morte do corpo físico. Teremos que reaprender a nos locomovermos e a nos comunicarmos através de uma linguagem nova, mais vivaz do que é o vosso pensamento hoje. Você tem que reaprender a falá-la. Terá que reaprender a se locomover, da mesma maneira que quando você reencarna. A criança vai devagarzinho, ela vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar. Lá é a mesma coisa. Passaremos por uma espécie de infância. Quanto mais atrasados moralmente, maior o período de adaptação lá. Quanto mais avançados moralmente, mais rapidamente nos adaptamos à vida no mundo dos espíritos. Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. Infância, quando nascemos aqui. Um processo semelhante à infância, quando reencarnamos, desencarnamos aqui e retornamos para a pátria espiritual, para nos adaptarmos àquele mundo que somos chamados a viver, para nos habituarmos àquele habitat, ora na terra, ora na pátria espiritual. Períodos de infância, interessante, não é? A doutrina dos espíritos, ela é fabulosa, ela é fantástica. Mas para compreendermos, através de uma história, a importância desta fase infantil, de termos
aqueles princípios morais do Cristo a nos nortear no caminho do amor? Recordemos daquela passagem de Jesus, quando ele encontrava-se em Cafarnaum. Ele estava ali, rodeado pelos seus discípulos, centenas de sofredores, e de repente, algumas dezenas de crianças aproximaram-se de Jesus, e elas queriam ficar perto do Mestre, porque a pureza atrai a pureza. Naquele estado infantil, as crianças são puras, e elas eram atraídas por Jesus como os insetos pela luz dos postes. E elas rodearam Jesus e queriam ficar ao seu lado, queriam abraçá-lo, tocá-lo. Mas Pedro era muito impaciente, era pavio curto. Ele já foi enxotando, falou: molecada, some daqui porque vocês estão atrapalhando. Vai, pode ir embora. Pega o caminho aí da casa aí. E enxotou aquelas crianças. E Jesus chama-lhe a atenção, dizendo-lhe: Pedro, franqueai a passagem aos pequeninos, deixai que eles venham até mim, porque o reino dos céus é para aqueles que a eles se assemelham. E Pedro abriu a passagem e aquelas crianças puderam rodear Jesus. E Jesus sentou-se no chão com elas, brincava com elas, as acariciava. E ele pegou um daqueles meninos no seu colo e acariciou seus cabelos de encontro ao peito, como a saber que aquela criança seria um grande divulgador do seu evangelho de luz. Aquela criança chamava-se Inácio, nascido na cidade grega de Antioquia. Inácio de Antioquia. Após alguns anos, Jesus estava sendo crucificado. Os seus discípulos todos fugiram, não ficou um lá, inclusive João estava fugindo também, desesperado, com medo, mas ele se arrepende e retorna. Ao retornar no monte do Gólgota, onde Jesus estava sendo crucificado, ele avista Maria padecendo dores terríveis, o sofrimento de ver o seu filho naquela situação. E ele começa a consolar a mãe de Jesus aos pés da cruz. Quando Jesus estava já prestes a retornar à pátria espiritual, ele olha para Maria, envolve-a com seu amor e diz a ela: mãe, eis ao teu lado o teu filho. E olha para João e diz a João: João, eis ao teu lado a tua mãe. Naquele momento, Jesus delegava a João a responsabilidade de velar por sua mãe, já que ele não estaria mais presente fisicamente. Não obstante, Jesus jamais nos ter abandonado um segundo sequer espiritualmente. Após a crucificação do Mestre, então, João dirige-se para a cidade de Éfeso. Lá ele estabelece-se em uma casinha que distava alguns quilômetros da cidade de Éfeso, margeando uma praia. Ao se estabelecer, ele retorna para Cafarnaum, a fim de encontrar Maria e levá-la consigo. Caminhando pelas areias de Cafarnaum, uma saudade imensa de Jesus envolve o coração do apóstolo João. Ele sentiu uma saudade como nunca antes na sua vida. Saudade daqueles momentos que ele havia passado com Jesus, os ensinamentos do Mestre, a maneira carinhosa como ele tratava a todos, as curas fantásticas que ele havia presenciado pessoalmente. E ele recorda-se daquele dia em que Jesus, envolvido pelas crianças, pegou o pequeno Inácio no colo e acariciou de encontro ao peito.
E ele recorda-se daquele menino e se pergunta: onde andará aquele garoto, o pequeno Inácio? Recordando-se daqueles dias de ensinamentos tão belos. E caminhando mais alguns quilômetros, ele encontra o agora jovenzinho Inácio. Estava ali com seus 10 anos, 9 anos, órfão, vivendo nas ruas, alimentando-se da caridade das pessoas, que naquela época não eram muito caridosas não. Passava fome, sujo, doente, abandonado. E João emociona-se com aquele encontro e decide levar Inácio consigo. Vai até a casa onde Maria encontrava-se hospedada, e com ela e Inácio retorna para a cidade de Éfeso. Durante os dias, João pregava o Evangelho de Jesus na cidade de Éfeso. E enquanto isso, Inácio crescia, bebendo dos lábios doces de Maria o Evangelho de Jesus. Naquela fase em que as crianças necessitam dos princípios morais, Inácio teve Maria como sua professora, a incutir-lhe todos os princípios de amor que ela aprendera com Cristo, o seu filho. Quando Inácio atinge a idade de 18 anos, enquanto Paulo de Tarso pregava o Evangelho de Jesus nos países margeados pelo mar Mediterrâneo, Inácio sai a cantar o Evangelho do Cristo nos países do norte da África. Nero estava no poder. Era o senhor temporal do mundo, o imperador romano. Roma era um império vastíssimo. Abrangia quase todos os países conhecidos. E Nero era o senhor temporal. Enlouquecido, ele mandou atear fogo na sua própria cidade, na cidade de Roma. Milhares morreram queimados. Quase a totalidade da cidade foi destruída pelas labaredas, e a população revoltou-se com aquilo. E uma grande multidão dirigiu-se até o palácio, exigindo do imperador providências para este incêndio criminoso. E Nero, ao ver aquela multidão enraivecida, jamais assumiria ter sido ele o autor daquele incêndio. Ele colocou a culpa nos cristãos. Foi aquela malta de homens e mulheres que se reúnem nas catacumbas, nos arredores de Roma, esses bruxos e hereges que incendiaram a nossa cidade. Nem é preciso dizer que, com a acusação do próprio imperador, as perseguições aos cristãos caíram avassaladoras. Pedro foi aprisionado, 80 anos de idade já, e crucificado de cabeça para baixo, nos pântanos das montanhas vaticanas. Paulo de Tarso também foi aprisionado e teve o seu pescoço degolado nas águas salvianas. E como era de se esperar, aquelas perseguições, elas não ficaram restritas apenas à cidade de Roma, a capital do império. Ela se estendeu por todo o vasto império romano, e acabou por atingir aquela voz que cantava o Evangelho de Jesus no norte da África, Inácio de Antioquia. Ele foi aprisionado, algemado com suas mãos para trás, tal qual se fosse um bandido, o mais violento dos criminosos. Ele, Inácio, que não era capaz de fazer mal a um inseto, tamanha a doçura e a amorosidade que ele bebeu dos lábios de Maria na sua infância. Foi algemado para trás com as suas mãos, tal qual um bandido, um criminoso. Jogado em uma galera romana, uma embarcação, elevado para o porto de Óstia. Alguns meses depois, a embarcação chega. Inácio desce
no posto de Óstia, ladeado pelos soldados que o aprisionaram, e começam a caminhar na direção da cidade romana, a capital do império, a Roma dos Césares, assentado sobre as 7 colinas forradas de mármore de Carrara. Eles começam a caminhar, e após alguns minutos, alguns quilômetros andando, depois de uma curva, eis que a cidade de Roma surge esplendorosa aos olhos de Inácio. Ele nunca havia estado em Roma, e ele ficou maravilhado com a beleza daquela cidade, os templos, as construções suntuosas, os aquedutos. Roma era um prodígio da engenharia para aquela época. É uma das maravilhas da humanidade, um dos grandes feitos da humanidade. E Inácio ficou maravilhado, porque era uma cidade muito bela, extremamente decorada, muito bonita, imponente, lindíssima. Inácio não havia visto nada parecido com aquilo em toda a sua existência, e ele começa a sorrir. E o soldado, ao vê-lo sorrir, chega até ele e, de maneira covarde, porque ele estava com as mãos algemadas para trás, não tinha como se defender, o soldado esbofeteia-lhe a face com toda a força. Ele diz: infeliz, do que você está rindo? Não sabes que ainda hoje tu serás jogado na arena do circo romano, onde os leões e tigres serão soltos e alimentar-se-ão de seu corpo, seu infeliz. E você está rindo? Rindo do que, se o seu destino já está traçado? Você é um condenado, não verá o sol amanhã. Do que você está rindo? Inácio assimila o golpe, olha para o soldado e lhe responde: é exatamente por isso que eu estou rindo. Porque se para vós, romanos, que sois maus, pérfidos, assassinos, para vós que invadis os vossos países vizinhos e escravizais as mulheres, os velhos e as crianças, se para vós que sois pérfidos, criminosos e endurecidos de coração, Deus vos dá uma cidade tão bela quanto essa, o que não nos reservará o Senhor da vida? O que não nos reservará o Senhor da vida a nós que já aprendemos a amar e que vos amamos? Que belezas não nos reservará o Senhor dos mundos a nós que já conhecemos a Jesus, que participamos do seu evangelho de amor? E finaliza Inácio dizendo: eu sou trigo de Deus, e anseio ser triturado pelos dentes das feras, a fim de que me transforme em pão da vida. O que seria do pequeno Inácio se na sua infância ele não tivesse bebido dos lábios doces de Maria os princípios morais do cristianismo? Será que ele se tornaria um dos maiores divulgadores do Evangelho do Cristo? Talvez nem sobrevivesse. Se João não o leva consigo, poderia desencarnar. Então, meus queridos, eis a importância da infância, eis a importância e a missão intransferível dos pais: incutir princípios morais nos nossos pequeninos, que o Criador confiou por algum tempo. É a fase mais importante do espírito na sua existência. É a fase em que ele assimila. É o momento mais importante para os pais, para cumprir a sua obrigação de transformar homens de bens. Mais informações no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, queridos. Muito obrigado.